Fala galera, Vitor aqui, sejam bem-vindos ao Hack na Prática. Hoje a gente vai para mais uma aula hackeando o servidor do zero. Hoje a gente vai usar a sala Wiggle no TryHackMe. Bom, eu não vou ficar aqui falando muito sobre VPN, Kali, como funciona, porque nessa altura a gente já tem 2 aulas no canal falando sobre isso. Então vamos embora direto para a prática, vamos hackear um servidor do zero. Roda a vinheta. Bom, vamos lá pessoal, eu já estou aqui com o TryHackMe aberto na minha máquina. De novo, eu estou rodando o Kali Linux. Se você não sabe o que é, como que funciona, dá lá uma conferidinha nos outros vídeos do canal. Já iniciei aqui o servidor, já estou conectado nas VPN da rede TryHackMe. Vou só agora testar aqui se a gente consegue uma conexão com o servidor. Vou dar um ping no endereço de IP do servidor lá do TryHackMe. Digitei errado, beleza. Ping o endereço do servidor. Aumentar um pouquinho a letra aqui para ficar mais fácil de vocês verem. A gente já consegue se comunicar com a máquina deles. Então vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu gosto de fazer antes de começar qualquer tipo de hacking é utilizar o Nmap para a gente ver o que está rodando nessa máquina deles lá, tá? Para ver as portas que eles têm abertas. Se você não sabe o que é porta, como que funciona, tem uma aula no nosso canal falando só sobre isso, beleza? Então eu vou usar o Nmap. Vou salvar o arquivo, como sempre, com o nome Nmap do mapeamento. Vou iniciar e vamos ver o que a gente vai descobrir de porta de conexão aberta. Beleza, a gente já viu que tem uma porta aberta TCP/80, ou seja, tem um site rodando nesse sistema deles. Vamos lá ver o que tem nesse site. Vou dar um Enter aqui. Beleza, aqui a gente tem a página padrão do Apache, né? O Apache, de novo, eu explico nas outras aulas o que é. Mas tem então um servidor Apache rodando aqui. Bom, vamos ver se a gente tem alguma outra informação deste Apache. Aparentemente é um Apache 2, ele não me dá mais nenhum tipo de informação. Vamos ver se a gente tem um arquivo robots.txt aqui para a gente pegar. Se não tiver, vamos ver se a gente tem mais alguma informação importante desse servidor deles. Beleza, não tem um arquivo robots, mas ele me deu aqui, ó, a gente já tem a primeira vulnerabilidade, se fosse um pentest normal, que é o disclosure da versão do sistema que eles estão rodando, né? É um Apache 2.4.18 no Ubuntu. Bom pessoal, a gente achou então a informação do Apache, né, que é o 2.4.18. Eu gosto de salvar todos esses arquivos num arquivo de informação, tá? Então eu crio o arquivo info. Vou colocar aqui primeiro o nosso endereço de IP, que é o IP ADDR. E aí eu vou salvar ele aqui, que é o 10.10.143.13. Vou colocar aqui, ó, o server version, tá? E aí eu vou digitar Apache 2.4.18. Por que é interessante a gente salvar esse arquivo de informação, a gente ter isso? Pelo seguinte, pessoal, com esse arquivo de informação, a gente vai salvando tudo que a gente foi encontrando ao longo do nosso pentest, tá? Claro que aqui é uma sala pequena, mas mesmo assim já tem muitas informações, mas se fosse um pentest de verdade, você precisa de ter esse arquivo para você depois escrever o seu relatório e para você também não se perder no meio do pentest. Então, sempre salva essas informações, fechou? Outra coisa, por que eu falei que a informação do Apache, a gente tem informação do servidor, é uma vulnerabilidade? Porque existem vários sites, eu vou dar um exemplo para vocês aqui como o ExploitDB, que ele tem salvo todos ou a grande maioria dos exploits públicos. Então se eu digito aqui Apache, por exemplo, ó, ele já me deu vários exploits já prontos, tá? Então a gente tem aqui o Apache 2.4x, um buffer overflow, tá? Se eu clico aqui, ó, ele já vai me dar praticamente o código pronto para explorar isso. Então, se você trabalha no ramo do Blue Team, que a gente fala, no ramo de segurança de uma empresa, é muito interessante que vocês escondam essa informação e tem como fazer isso no Apache, tá? Para dificultar esse tipo de invasão, beleza? Vamos lá então. O que eu vou fazer além disso? Eu gosto de ver o código-fonte da página. A gente tem aqui o código-fonte do Apache, mas mesmo assim vamos ver se a gente tem alguma informação interessante aqui. Aumentar a letra para vocês enxergarem melhor aí do lado de vocês. A gente tem aqui o código padrão do Apache, nada de importante, tá? E aí essa questão de analisar código-fonte com o tempo, tem que saber programar pelo menos o mínimo para ser pentester, tá, gente? Senão não tem jeito. Ó, achar uma informação legal aqui, ó. Jesse, não esqueça de atualizar o site. Beleza, é uma informação um pouco estranha de se achar aqui, mas problema nenhum, eu vou aceitar, tá? Então commit source code index Apache. E aí tem aqui, ó, Jesse com um S, parece. Provavelmente é um usuário, né? Então vocês aprender a coletar esse tipo de informação é muito interessante. Claro que aqui, por ser um CTF, eles deixam isso um pouco mais fácil, tá?
Mas na vida real também não é difícil de encontrar esse usuário. Ah, como, Vitor? Você pode, por exemplo, ir no LinkedIn, né? Se você está querendo invadir a empresa X ou Y, você pode ir lá no LinkedIn e começar a procurar, ou procurar por vagas de emprego, por exemplo, tá? E aí você vai achar lá possíveis tecnologias que aquela empresa usa, por exemplo, vocês estão procurando lá pessoas que trabalham com Apache, você já tem uma noção de que essa empresa trabalha com Apache, tá? Se você acha lá no LinkedIn várias pessoas, aí você pode achar um nome de e-mail, por exemplo, né? victor.souza@empresa.com.br. Você já sabe qual que é o padrão de e-mail que eles usam, né? Que é nome, sobrenome e @ o domínio deles. Já é uma informação legal. Ou você acha o usuário Jesse, que é supervisora de redes na empresa X. Então você já sabe que pode ser um possível usuário para você tentar um acesso. Então isso é muito interessante da gente usar. Fechou? O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou usar um programinha que chama GoBuster, que já vem instalado no Linux, tá? No Kali. E aí eu vou usar ele no modo de diretórios, passando o endereço de IP que a gente vai usar, que é o 1010. Deixa eu até lembrar aqui já o endereço de IP deles, que é o 10.10.143.13. E o que esse dirbuster faz? Ele vai pegar e vai colocar o barra ali no final do endereço, no nosso caso a gente está usando o endereço de IP, e vai ficar usando uma word list, que a gente chama, que é uma lista com várias palavras, tá? E ele vai tentar um por um. Como assim, Vitor? Quando você entra, por exemplo, no Google, google.com/imagens, ele procura lá, google.com/maps/vídeo, ele vai fazer a mesma coisa, colocar o barra e alguma coisa, tá? Eu já iniciei aqui a procura, e aí tem uma informação importante para vocês, que eu estou usando uma word list que já vem instalada no Kali Linux, tá? Que é a common do Dirb. Como que você vai achar ela? Ela fica em user, USR, tá? Não é user com E, /share, /word lists, tá? E aí você vai ter vários word lists nessa página que já vem por padrão no Kali Linux, /dirb, que é para diretórios, /common, fechou? E esse "-t100 aqui, eu estou falando para ele usar 100 threads. O que é isso? Ele vai pegar e vai dividir a execução desse código em 100 partes e vai executar essas 100 partes ao mesmo tempo, tá? Isso aqui, por ser um CTF, não tem problema, mas se você estiver invadindo um servidor, uma empresa de verdade, num pentest, e aí com autorização, tá, pessoal, não vamos fazer isso sem, isso aqui vai gerar muito barulho lá do lado do servidor. Então, provavelmente o firewall vai pegar. Então, vocês tentam diminuir ao máximo isso aí. Demora mais, mas em compensação gera menos barulho e tem menos chance de você ser quicado lá pelo firewall. Beleza? Bom, gente, a gente achou aqui algumas páginas, tá? E aí vocês podem ver que ele dá aqui o código de status dessa página. O que é isso? Esses códigos de status, isso é padronizado, tá? E a gente pode olhar aqui, ó, pelo HTTP status code, tá? Isso existe, ó, a lista com 61 códigos de status aqui, ó. Cada um tem um significado, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, vamos procurar, por exemplo, o nosso 403, que ele deu pra gente. 400, que são erros de cliente, que é o 403. Proibido. É uma resposta... proibido indica que o servidor não reconhece... Opa, tá difícil. Code 403 significa que a solicitação da pessoa foi rejeitada porque não tem direitos para acessar o conteúdo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa de algum tipo de login para acessar essa página, tá? O 200 quer dizer que a requisição ocorreu com sucesso, beleza. O 301, vamos lá ver o que significa, eu já sei de qual a maioria deles, tá? Mas o 301, vou dar aqui um comando. 301 mudou-se permanentemente. O que é isso? Quer dizer que o site redirecionou o usuário para alguma coisa, tá? E aí a gente teve então esse endpoint sitemap. Vou dar uma olhada nesse sitemap para ver o que tem. É um sitezinho de... parece alguma coisa imitando uma empresa, alguma coisa assim, tá? Isso provavelmente é um código pronto, tá? De algum site pronto. Aqui, ó, colorlib, tá vendo? Template. É um templatezinho pronto, a gente já vê até pela carinha dele, tá? Isso não é uma coisa necessariamente ruim. Para a gente que está fazendo pentest, um site ser pronto é muito bom, porque pode ser que aquele site pronto, aquele template tenha alguma falha, tá? Algum exploit conhecido. Bom, vou dar uma olhada aqui no código-fonte. De novo, essa questão de analisar código-fonte vem com o tempo, e aí com o tempo você consegue só bater o olho e já saber mais ou menos como a página funciona. Mas aqui eu não estou vendo nada de muito especial nela não. Fechou?
Bom, vamos olhar o que mais ele achou aqui. Sitemap, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa com o GoBuster, só que agora eu vou pedir para ele procurar depois do sitemap. Como assim, Vitor? Eu vou colocar o endereço de IP barra sitemap barra. Então ele vai procurar sitemap barra login, sitemap barra imagens, sitemap barra alguma coisa, tá? Por quê? Porque se isso é uma aplicação, pode ser que ela tenha uma página de login. Nessa página de login pode ser que a gente tenha algum tipo de falha, tá? Então vou fazer isso, ele vai começar a procurar. Ele achou algumas já. HTA Password, Access, HTA, que são páginas proibidas, a gente não consegue achar. Ele achou uma barra CSS, que provavelmente é um diretório que tem todos os códigos CSS. Uma barra JS. Vamos olhar o que é isso então. Então vamos lá. Sitemap barra JS. Ele apareceu uma paginazinha, que isso é uma página meio que padrão, tá? Por Apache, que você tem como apagar, que é o diretório. Então ele te mostra tudo que tem nesse diretório, ó. Todos os arquivos JS desse site estão aqui, ó. Então se eu clicar no main.js, ele vai me mostrar, tá? Então ele mostra tudo que está naquela página. Isso por si é uma vulnerabilidade de segurança, mas não tem muito que a gente hackear aqui, tá? Porque todos esses sites JS, quando o seu navegador, baixa o site para ele acessar, ele tem acesso a isso do mesmo jeito, tá? Então é coisas que é acessível pelo usuário. Mas pode ser que eles tenham algum outro arquivo aqui nessa página que esqueceram lá, um arquivo de configuração de um banco de dados, alguma coisa assim. E aí a gente poderia usar isso, tá? Nesse caso a gente não tem, então não tem muita coisa. Vamos ver o que mais ele achou. Um CSS vai ser a mesma coisa. Um ponto .ssh. Ó, esse SSH pode ser uma coisa legal. Por quê? O SSH, o Secure Shell, como eu já expliquei nas outras aulas, é um tipo de conexão que você consegue um shell remoto na outra máquina, ou seja, você consegue controlar ela via terminal à distância, tá? Geralmente os servidores são administrados via SSH, só que a empresa ela não disponibiliza aquela porta do SSH para uso externo, tá? Nesse caso aqui, vamos ver se a gente tem uma porta SSH liberada. Então eu vou dar um cat nmap aqui. Ele não deu, vou dar um nmap de novo aqui no site só para a gente fazer. E vamos ver se eles têm uma porta 22 salva aqui. Ó, eles têm uma porta 22 aberta, ou seja, existe um serviço SSH que está disponível para o WAN, tá? Ou seja, para a rede geral de internet. Isso, se você é administrador de uma rede, alguma coisa assim, nunca deixe as portas SSH liberadas para a internet. O que você faz? Você deixa elas liberadas só para sua rede interna. Ah, Vitor, mas eu preciso, às vezes, administrar o servidor da minha casa. Você gera uma conexão de VPN da sua casa para a rede interna da empresa e da rede interna da empresa que você vai fazer isso, tá? Nunca deixe esse tipo de conexão aberta, porque pode ser que alguém consiga acesso e invada o seu servidor por aí, tá? Vamos ver o que a gente tem nesse sitemap .ssh. Vamos ver. Ó, é uma pasta, essa .ssh, e aqui ele tem um arquivozinho id_rsa. Vamos ver o que é isso? Ó, maravilha, isso aqui é muito interessante, tá? A gente tem aqui, ó, uma chave privada, tá? É uma chave privada de alguma coisa, e eu já peguei isso no mundo real, do pessoal deixar chave privada salvo e a gente conseguir acessar ela, tá? Por que isso é um problema? Porque existem duas formas de você... Existem várias, tá? Mas as duas principais formas de você fazer login via SSH é com nome de usuário e senha, ou com um nome de usuário e uma chave privada, tá? E aí é que é o problema, porque com a chave privada eu vou conseguir fazer login nesse servidor. Vamos tentar fazer isso então. Eu copiei o conteúdo dela, vou limpar, vou criar um arquivo aqui chamado key, pode ser qualquer nome, vou copiar o conteúdo daquela chave privada, vou salvar isso, vou ler ela para ver se ficou salvo certinho, ficou, vou limpar minha tela. E aí o que eu vou fazer? Lembra que a gente tinha achado um nome de um possível usuário? Pode ser que seja por aí o caminho, então eu vou dar um SSH, guess, que é o nome do usuário que a gente encontrou, no IP, que é 10.10. Deixa eu pegar um IP do servidor aqui, 143.13.143.13 e vou dar um Enter. Vocês vão ver que ele vai me falar que eu nunca conectei naquele servidor.
eu vou dar sim, falando que eu quero, e ele vai me pedir a senha do usuário. Tá? Eu posso tentar senhas padrão, como admin. Ele recusou. Posso tentar a senha root. Vou tentar senhas padrões só para vocês verem como funciona o SSH com senha. Tá? Ele me quicou da conexão, porque ele falou, olha, você não pede, não consegue. Tá? E além disso, ele me deu uma informação aqui, ó. Permissão negada, public key ou password. Ou seja, esse SSH aceita uma conexão por senha ou por chave pública. Tá? Ó, legal. Vou limpar minha conexão então. O que eu vou fazer? Eu vou dar um chmod 400 no arquivo key. O que isso quer dizer? Eu vou dar permissão de execução para o computador conseguir pegar esse arquivo, tá? Depois vocês podem dar uma olhada nos tipos de permissão lá, ou eu posso fazer um vídeo também se vocês quiserem. Mas eu vou dar permissão para a chave, e agora eu vou lá, SSH na ADS, só que agora eu vou passar o parâmetro "-i", e vou passar a nossa key. Vou dar Enter, vamos ver se ele vai aceitar, se essa chave funciona mesmo nesse servidor, e se ela é desse usuário. Ó, funcionou. Ou seja, o usuário de S tem autorização para fazer login naquele computador pela chave. Vou dar um fconfig aqui só para me ver o endereço de IP. E vocês vão ver que eu realmente estou na máquina. Tá? Quem que sou eu? Se eu digitar who am I, eu vou ver quem que é o meu usuário. É a Jessie. Beleza. Vou listar aqui o que ela tem na pasta dela. Vamos ver o que ela tem na pasta de documentos. CD Documents. Vou dar um Enter. Vou dar um ls para mostrar todos os arquivos. E a gente tem a primeira flag do nosso CTF. Então, cd user underline flag.txt. Vou pegar o conteúdo, vocês vão copiar isso aqui e vão colocar lá no tryhack.me na flag de usuário. Fechou? Se você não sabe como funciona o CTF, o que é isso, olha os outros vídeos que a gente tem lá. Bom, agora eu preciso ter acesso a root. O que é root? É o administrador da máquina, quem tem o direito de fazer tudo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar o comando sudo -l. Vamos ver o que a usuária Jessie consegue fazer, tá? Root no password user bin wget, ou seja, ela consegue rodar o wget como super usuário. A gente provavelmente vai usar isso para explorar, para a gente fazer o que a gente chama de escalonamento de privilégio. Fechou? Bom, voltei, eu tive que dar uma parada na gravação. A gente acabou de ver que a usuário Jessie, ela tem permissão para usar o wget. E como que eu vou usar isso para a gente escalar o nosso privilégio até virar o usuário root, ou para a gente ter acessos de administrador na máquina? Bom, se vocês olharem aqui na pasta etc do Linux, a gente tem um arquivo chamado sudoers. O que é isso? Esse arquivo sudoers descreve tudo que um usuário pode e não pode rodar como root ou como administrador na máquina. Então o que eu vou fazer? No meu computador eu vou abrir uma nova aba no terminal aqui, vou rodar ele como administrador. Vou aumentar a letra aqui para vocês verem. Vou digitar minha senha, sudo -s, vou limpar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou para minha pasta de documentos, /wiggle, que é a pasta que eu criei para o programa, e eu vou criar um arquivo chamado sudoers, tá? E nesse arquivo eu vou colocar o seguinte conteúdo, Jessie, que é o nome de usuário, all em capitular, é igual a entre parênteses all em capitular de novo, no passwd ou no password all. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse caso a Jessie poderia rodar qualquer coisa e sem senha, beleza? Vou salvar esse arquivo, só que isso está na minha máquina. Como que eu vou levar isso para a máquina lá do tryhack.me? Bom, eu vou usar o Python. Então vou rodar o Python 3. Python 3 -m na opção HTTP server, tá? Isso tem que ser dentro da pasta que está o nosso arquivo. Ele vai criar um servidorzinho servindo esse arquivo. E aí como que eu vou fazer? Eu vou pela máquina da Jessie lá no servidor, eu vou dar um wget. O servidor deles lá está meio lento. Um wget, passando o meu endereço de IP, que é o 10.6.24.112, dois pontos. Espera aí que o meu dois pontos não está funcionando no meu teclado. Deixa eu pegar aqui no navegador dois pontos aqui que vai ser mais fácil.
2 pontos. Vou pegar o símbolo de 2 pontos aqui, que parece que meu teclado deu pau. Ctrl C. Vou lá, vou colar ele aqui, Ctrl Shift V. 2 pontos 8000, que é a porta que eu abri aqui no servidorzinho, barra sudoers. Assim, tá vendo? E aí eu vou dar um "-o", capitular, "-o", capitular, sudoers. E além disso, eu vou rodar isso como superusuário, já que a Jessie pode rodar o wget como superusuário. Então, sudo wget, que é para ele pegar aquele arquivo, baixar um arquivo, o endereço de IP, que é o meu computador, 2 pontos 8000, ou seja, a porta 8000, que é a porta que eu abri na minha máquina, barra sudoers, que é o arquivo que eu quero, um "-o" para salvar com o nome de sudoers. Por que eu tenho que fazer isso? Porque já existe um arquivo com esse mesmo nome nessa pasta, tá? Então pode ser que na hora que ele baixe, se eu não especificar exatamente o nome que eu quero, que ele coloque um sudoers1 ou alguma coisa assim, tá? Vou dar Enter, ele já baixou o arquivo e já salvou, tá? Se eu der agora um sudo "-l" na máquina, ele vai me falar que a Jessie consegue rodar qualquer coisa como superusuário, ou seja, como root na máquina. Agora ficou fácil. É só eu dar um sudo barra bin barra bash, ou seja, eu vou rodar o bin bash, que é o terminal, como superusuário. Vou dar um Enter. E vocês reparem que ele mudou de cifrãozinho aqui, ó, para um hashtag. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora esse terminal está rodando como superusuário, tá? Se eu digitar who am I, ele vai me falar que eu sou root. Lindo. Se eu digitar cd root, vamos ver se vai ir. Já foi, antes eu não teria permissão de fazer isso. ls para mostrar todos os arquivos. Vou pegar aqui a flag de root, tá? E aí quando a gente digita alguma coisa, vocês vê que aparece o escrito do nada, porque eu apertei tab, tá? Então se você digitar aqui, ó, cat r, por exemplo, ele já vai completar para mim, porque só tem um arquivo que começa com R nessa pasta. Fechou? Vou dar um Enter aqui, ele já me deu a flag, vocês podem colocar lá no tryhack.me que vai dar certo. Então, bom, fechou, né? Acabou. É isso. Aquelas coisas de sempre que eu não aguento mais, like, subscribe, não sei o que esse trem todo, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que não entender, coloca aí que eu tento ajudar vocês. Fechou?